Você pode acompanhar o Morning Show em imagens pelo nosso aplicativo, pelo portal da PAN, o jovempanfm.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Além das mídias digitais, temos Instagram, temos Facebook. Aliás, passa lá no nosso perfil do Facebook, tem conteúdo extra, além do que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Vai lá! Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Bom, como eu falei aqui nos nossos destaques, a Assembleia Legislativa de São Paulo quer instituir a segunda-feira sem carne. Exatamente, segunda-feira sem carne. Custódio, apesar de você ser o vegetariano da bancada aqui, explica pra gente essa história. Eu não sei porquê, eu lembrei de um Beatle quando eu ouvi essa matéria. Não só você. O deputado Feliciano Filho, que é o autor do projeto, também se inspirou no Paul McCartney para lançar essa medida. O que acontece? Ele, desde o primeiro mandato dele como deputado estadual, ele tenta emplacar isso. Quem conhece o trabalho do deputado Feliciano Filho sabe que ele é muito ligado às causas animais. Na primeira tentativa não deu certo, agora ele conseguiu. A Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados estaduais aqui do estado, eles aprovaram a medida que se chama Segunda-feira Sem Carne. Para ser sancionada, o governador Geraldo Alckmin precisa assinar. E agora a proposta foi encaminhada para ele. E a gente conversou com o Feliciano Filho e ele fala justamente isso, dessa inspiração dele no músico Paul McCartney para lançar a Segunda-feira Sem Carne em todo o estado de São Paulo. Vamos ouvir. Quem lançou isso foi Paul McCartney, né? Isso nasceu na Europa já há muitos anos, né? E vem varrendo a Europa toda, né? Então é uma coisa que perguntaram para mim, por que segunda-feira? Eu falei, não sei, é que já vem da Europa, né, que o padrinho disso aí é o Paul McCartney. Então é uma oportunidade das pessoas conhecerem um cardápio alternativo, né, que faz muito bem para a saúde. Você vê que nas últimas Olimpíadas, os atletas, os que mais se destacaram, a maioria deles eram veganos, né, que não comiam derivado de carne, nada, nem de leite, nada. Ou seja, além de boa música, nós teremos agora melhores atletas para as próximas Olimpíadas, né? Porque essa medida vale para todos os órgãos públicos do estado. Escolas da rede pública, estabelecimentos que ofereçam comida como o Bom Prato. Fica fora da medida hospitais e unidades de saúde, porque às vezes o paciente precisa da proteína da carne. Eu conversei também com algumas nutricionistas e essas especialistas disseram que tudo bem substituir a carne, só que você precisa de uma proteína que faça esse mesmo papel no organismo. E agora, como eu falei, a medida tá em votação, não, foi aprovada, mas depende da sanção do governador Geraldo Alckmin. Gerou muita polêmica nas redes sociais, muita gente comentou, primeiro porque não entenderam, pensaram que ia ser a segunda-feira sem carne em São Paulo, em todos os restaurantes, e não são só em estabelecimentos públicos, em órgãos públicos do estado. Sim. E também muita gente não gostou dessa história, porque é o estado impondo algo goela abaixo, né? Você, querendo ou não, você não vai poder comer carne na segunda-feira. Você é aluno de alguma escola da rede pública, você que come no Bom Prato, mesmo se você gostar de carne, você não vai poder. E essa foi uma discussão que eu vi Edgar borbulhar nas redes sociais. Pô, o Estado tá me impondo alguma coisa e eu pago os impostos, então o alimento que o Estado serve é com o meu dinheiro. E se eu quiser comer carne na segunda-feira, eu não vou poder? Você trocou num ponto, acho que crucial da história toda, porque a possibilidade, eu acho simpática, eu acho bacana propor isso. Sim. Vamos diminuir o consumo de carne? Mas restringe o volume de açúcar, por exemplo. Aí quando isso passa para um órgão estadual, né, governamental, que oferece almoço e refeições, como você colocou, fica realmente uma imposição para quem não quer aderir. Né? Porque eu acho simpático até o momento em que você faz a sugestão, como o Paul faz no Meat Free Monday, né? Desde há muito tempo ele faz isso. Agora, quando entra a questão de um órgão governamental, estadual, de oferecer isso e impor que as pessoas, né? não comam a carne, não tem como ser. A decisão final tem que ser do consumidor, da pessoa, do indivíduo, do cidadão. Sabe o que eu pensei, Edgar? Pensa na escola, né? Você ali, os alunos que gostam de carne. Agora, olha, você não vai comer mais carne na segunda-feira. A pessoa já olha isso, o aluno, a criança, imagina, com maus olhos. Tá sendo obrigado. Tudo que é obrigado, e às vezes a criança... também pensar, às vezes é a carne que a pessoa ia comer ali na, sei lá, né? É um complexo de vira-lata desse senhor Feliciano por uma coisa muito simples. Vamos pegar alguns artistas que não gostavam de carne. Michael Jackson tinha 3 cozinheiros indianos.
para fazer pratos especiais com substituição de proteína. Paul McCartney, conheço gente que acompanhou ele na última turnê. 4 cozinheiros italianos para substituir proteína. Vamos pegar o Morrissey, cantor dos Smiths, que em 83 lançou um disco chamado Meat is Murder, né? Um dos maiores militantes do anti-carne. Tem 2 cozinheiros. Então, gente, o senhor Feliciano, se você provar que você tem uma alternativa pro cara que paga R$1 no Bom Prato, e você colocar uma substituição, um substitutivo para quem não tem grana para pagar e precisa forrar o estômago com pouca grana, aprove um substitutivo. A hora que você me mostrar o substitutivo à carne, eu te apoio. Não, eu quero saber, já, mas eu quero saber se o Estado vai fornecer tanto que ele... pro tio que não tem dinheiro. Sim, e precisa pegar uma carne por R$1. E diferente do que parece, não é barato. Porque falar, mas folha é barato. Não é barato. Substitui a Mas você viu o que ele fala? É uma oportunidade das pessoas. Que não come carne. É uma opção das pessoas também conhecerem outros cardápios alternativos que possam apresentar ingredientes quiserem, né? que substituam a carne, né? Edgar, você acha que ele sabe? Vamos ser francos, você viu a fala dele, do próprio Feliciano? Ele assim... Não, mas aí a gente... me perguntaram por que eu tive essa ideia, eu falei, não sei, a ideia é do Beatle lá, por que segunda-feira? Não sei, é coisa do Paul McCartney. O cara nem sabe, ele virou e falou, deixa eu aparecer aqui, deixa eu aparecer e inventar alguma coisa. Ô, bicho, vai dormir, cria uma coisa séria. Não, eu não acho. Os caras acho. estão gastando. Eu pago pra ver. Eu gosto da ideia, acho simpática, acho que a gente come... Mas imposto, muita faz uma carne. sugestão, olha, nós sugerimos que eu os acho que lugares as não sirvam. pessoas Se você poderiam- quiser, tem opção. Eu acho Agora que- vai fazer Coisa lei. de elite, Para. coisa de elite. Pode Povão sugerir. quer carnão. É Povão carnão quer mesmo. carnão no prato. É verdade. É muito E Edgar? mimimi, muito... Quem que vai trocar o bife muita pelo tofu conversinha. brasileiro? Ninguém. É Uma- difícil. uma não proteína temos um de- bife, temos um tofu uma aqui pro proteína senhor de soja, né? A pessoa vá, não vamos, vai vamos. querer, E gente. só pra sei finalizar, lá. os estabelecimentos públicos que não cumprirem essa medida, porque além disso, de ter a segunda-feira sem carne, agora os estabelecimentos... É um dia só, dia, não, mas pô. agora os estabelecimentos públicos, se a medida for aprovada, serão obrigados a oferecer um cardápio. Vai ter carne nos outros dias da semana, mas eles têm que Olha ter aí. um cardápio vegetariano pra terça, pra quarta, pra quinta, e tem que estar em um lugar exposto. Se não acontecer isso, o estabelecimento público paga uma multa de R$7.500. Então, Ter opção é eu acho demais, que poderia ser o gente. Agora cardápio forçar, não. pra Não. todos os dias. desculpa, não é um dia só. É um É dia. um dia da semana e não dia. foi um dia só pra se decidir. Os caras imaginam quantos dias de conversa que eles não E levaram. justo na segunda-feira, quando o cara passou sábado e domingo aprontando, dançando, pulando. Sem carne. Você imagina se fosse na quarta-feira da Segunda- feijoada. segunda sem carne, logo Velho, vai depois decidir do coisa oba-oba, séria. meu. Vai decidir coisa O séria. pior vai é decidir também coisa esse séria. tempo gasto Apoia. até aqui ô. pra gente ficar discutindo se Apoiaria. a segunda é pra ser sem carne, Vamos ver o que que dá. estabelecido ou Não, sugerido. e Isso é aí. tudo lei, no Brasil é tudo lei. Não pode servir carne, tem que ter a placa, tem que falar. Cara, Impõe. vai decidir Impõe. coisa séria, velho. Impõe e vê o que dá. Olha o Edgar Esqueril. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui no Morning Show. Já tá disponível na Netflix desde as 6 da manhã a 4ª temporada, olha aí, da série Black Mirror, que mostra um mundo onde, por Boa. exemplo, a mãe pode instalar uma sonda na cabeça da filha, né, para monitorá-la. Que loucura é essa, Paulinha? Esse é um dos episódios dessa nova temporada que é muito Black Mirror, né, Edgar? Até virou meio uma gíria. Quando a gente vê uma coisa meio futurista, né, ou muito tecnológica ou surreal, a gente fala, nossa, isso é Sim. muito Black Mirror ou isso é muito Black Milho também, né? Teve essa versão. E a série basicamente se dedica a isso. A gente às vezes fala, é do futuro, e as pessoas têm um pouco de medo, né, de ficção, mas a verdade é que Black Mirror estuda mais o nosso comportamento em relação a essas mudanças. E isso é muito próximo de qualquer outra pessoa. E a série tem uma proposta interessante que é a seguinte: você não assistiu a primeira, nem a segunda, nem a terceira temporada, não tem problema nenhum. Você pode assistir a 4ª e, inclusive, você pode assistir a qualquer episódio na ordem que você bem Não entender. é contínuo, né? Eles são episódios Cada um é um únicos, tema, né? como se É fossem o mesmo tema no mini-filmes. geral, mas cada um é independente. O tema né? é a relação do ser humano com os avanços tecnológicos, mas eles são independentes. Claro que às vezes tem uma referência ou outra. Nessa temporada em especial, a gente tem um episódio cheinho de referências
que é o último episódio, que é o Black Ah, é Museum. o cara que faz, é o cara Então- do House of Cards. House of Cards, né? É que vocês estão Verdade. assistindo aí um especial que eles fizeram com de A gente fim tá de sem ano. o áudio, Bruno. Esse clipe a Netflix lançou hoje promovendo a nova temporada, mas é um especial que eles fizeram com Boa. fatos que aconteceram em 2017 e trechos de todas as temporadas de Black Mirror. Aham. Então você tá vendo meio um compiladão de todas as temporadas misturadas a imagens da realidade. Porque a gente às vezes vive umas coisas que são muito Black Mirror, né, Edgar? E que a gente fala, nossa, a gente já tá nesse nível, né? Que nem outra gente falou aqui de gente transando com robôs e tendo, enfim, como é que chamava? Digissexualidade, né? Aham. É muito Black Mirror. Agora, nessa temporada, eu senti uma coisa um pouco mais sombria. Claro que Black Mirror sempre é um pouco sombrio, né? Porque essas relações nem sempre são felizes, nem sempre a gente tá super lidando bem com as tecnologias, mas eu senti um pouco mais de peso na mão aí. A gente tem um episódio que é uma homenagem a Star Trek, então se passa numa vibe toda anos 60. Você falou de Archangel, que é dirigido pela Jodie Foster, e tem essa história da mãe que supervisiona a filha através de um chip implantado na cabeça dela. Tem uma outra... Eles investigam muito a questão de se poder ver a memória das pessoas, né? Então, por exemplo, como se eu conversasse aqui com o Edgar e conseguisse acessar a memória dele, ver tudo que ele viveu ou que ele já passou. Esse e episódio usar é animal. isso, por exemplo, como prova para crime, como ajuda para serviço, sabe, seguro de carro. Como é que foi realmente essa batida? Vamos ver aqui na memória dessas pessoas como é que foi? E é isso que acontece nos episódios muito bem feitos e realizados de Black Mirror. São 6, então é uma maratona rápida para você passar aí o final de ano assistindo a uma coisa legal. É uma série inglesa, tem várias participações especiais de atores de séries como Breaking Bad, How I Met Your Mother, diretores importantes, como eu falei aqui, a Jodie Foster, que também é atriz, o cara da saga Crepúsculo. Tem um episódio inteirinho em preto e branco e é realmente muito interessante, porque é uma projeção para o futuro, mas que parece estar cada vez mais próxima da gente, Edgar, e dá até um arrepiozinho, assim, imaginar que a gente vai viver essas coisas e como é que a gente vai lidar com tudo isso, sabe? Arrepio literal mesmo, ao ver aquela implantação do chip, sei lá, da sonda na cabeça da garota. Eu achei que tava falando do segundo capítulo da primeira da primeira temporada, que é o casal, que o cara chega de viagem, encontra a mulher num jantar e aí desconfia que ela tá traindo ele. Que é o do grão, né? Do chip da memória. atrás da orelha. Essa é uma investigação que o Black Mirror faz muito, né? Essa questão de como que a gente vai guardar e acessar as nossas memórias no futuro, né? E continua essa divagação nessa temporada, claro que em outras situações e tal. Vocês não estão sabendo, mas o Tonholi já usa esse chip da memória aí. Só pode Que a ser, porque despeito cada de coisa toda, que ele lembra... a despeito de toda a queima neurônica que ele passou na vida, ele ainda Meu lembra. Deus! Ele lembra com detalhes das coisas. Olha, eu lembro de tudo mesmo. O último livro que eu li é um livro de 900 páginas, do Tolstói. Olha lá. Eu não me lembro o título, eu só sei que falava de guerra. Olha, falando em futuros distópicos, imaginem só o Brasil sendo presidido por Ronaldo Fenômeno. Ah, não, ele também, além vá. do Lu, Como é que- agora o Ronaldo também vai tentar? Como é que seria, hein? Tô falando isso porque o melhor jogador do mundo no ano de 1995, George Weah, acho que é isso que a pronúncia Weah. deve... Weah, ele foi eleito presidente da Libéria. Ô, Caio, a eleição dele é um gol a favor ou um gol contra? Como é que você define? Olha, pode ser visto como um gol a favor aí, porque vem como... Não é o primeiro jogador do continente africano a assumir uma presidência. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas pode ser visto como a favor porque depois da situação de guerra da Libéria, houve um comando por muito tempo pela mesma situação. Então agora o EA, ele vem aí para desbancar um pouco essa sentença que vinha de longos anos na Libéria. Ele faz muito sucesso, o George Weah, o melhor do mundo, em 1995, entre a população jovem, lá no país dele, na Libéria. E, além disso, ele faz sucesso entre os jovens e entre as camadas mais pobres da capital da Libéria. Sim. E existe um grande sentimento de que a Libéria ainda não se recuperou depois da guerra e tal. E isso contou muito contra o candidato que estava oposto a ele, disputando a vaga da presidência dele, que era, inclusive, a situação, que era o Joseph Boakai.
Ele era vice, é o atual vice da Ellen Johnson, que inclusive é a atual presidente da Libéria, ganhou o Nobel da Paz, mas eram vistos como a elite, olhavam para a elite do país. E o EA é visto como um grande salvador dos pobres, por isso que ele faz bastante sucesso. Então existe uma grande expectativa. Ele ganhou com uma margem boa, ele ganhou com 62% dos votos válidos agora da Libéria. Então ele é visto como o Lula era visto em 2002, vai salvar a nação e tal. Então tem uma grande expectativa em cima dele. Uma margem grande, né? 62%. A Libéria, pra quem tá se perguntando, a Libéria, onde que é? A Libéria ali na África Ocidental, né? Exatamente. País banhada pequeno. Pelo Oceano Atlântico, tem ali Serra Leoa, se eu não me engano, ao norte. Você tá afiado de geografia, eu tô exatamente. tentando lembrar, que fica naquela... Fica a leste de Serra Leoa. Na bolinha ali, né? Da viradinha. Vou confiar no Edgar. Da África ali. Tem 4 milhões de habitantes, é um país pequeno. Falado. Vamos lá. A gente encerra esse bloco falando de política. O presidente Michel Temer deve publicar um novo decreto sobre o indulto de Natal para substituir trechos suspensos pela presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa quinta-feira, Carmen Lúcia considerou que as novas regras fortalecem a sensação de impunidade, como a gente estava falando ontem aqui, aliás, né? Especialmente em relação aos crimes de colarinho branco. Segundo a ministra, o benefício não é prêmio ao criminoso, aspas dela aí, nem tolerância ao crime. A decisão dela atendeu a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentado à Corte na quarta-feira. A suspensão da medida vale até que o relator Luiz Roberto Barroso analise o caso ou leve o assunto ao plenário do STF. O promotor Roberto Leviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, defendeu a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir. O grande desafio que ele vai enfrentar em 2018 vai ser a contínua resistência da mídia. Ele vai falar já. Peraí, cadê? Pause, 2 tracinhos assim, ó, um do lado do outro. Pausa, dá pausa nisso aí. 2 palitinhos. Tem que dar o... Pô, eu tava crente que tava aqui, cadê? O play é aquele que é um triângulo assim deitado, tá pro lado aqui. Bom, é uma atitude corajosa aí, da ministra do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos, olha, você poderia ir comentando aqui enquanto eu busco essa sonora pra gente ouvir. Porque a batalha foi vencida, a guerra tá em jogo, mas a batalha é uma demonstração de força da ministra, não é? Eu queria mostrar pra vocês, meus caríssimos ouvintes, que o governo Temer tem feito uso da Realpolitik, a política pelo exercício do poder. Vejamos, aquilo que eu sempre coloco aqui, o único tucano que não tem pose de ficar em cima do muro, que é o Tasso Gereissati, chamou o Temer de governo de cooptação. O Temer tentou cooptar a bancada ruralista, afrouxando a questão do trabalho escravo. Conclusão, o ministro do Trabalho dele teve que pedir o boné ontem e nessa sexta-feira, logo cedinho, o governo reeditou a fiscalização na questão do trabalho escravo. O Temer tentou e perdeu. Ele também tentou agraciar os acusados na Lava Jato, sendo que aí dos milhares dos 650 mil presos que a gente tem no Brasil, apenas 12% respondem pelo crime de furto. E era justamente esses caras que seriam agraciados, porque para você ter um indulto, você não pode ter cometido um crime hediondo. Ou com uso de violência. Roubo já é uso de violência, porque você está roubando a pessoa na frente dela. Furto não. Então, esses colarinhos brancos furtaram. Era óbvio que o Temer queria contemplar os seus colegas envolvidos na Lava Jato. Agora tem uma questão muito importante. O indulto é previsto na Constituição? Sim. É previsto. Só que os ajustes que o Temer fez, por exemplo, afrouxaram, né? Ele vai indultar muita gente envolvida na Lava Jato e mais, ele vai usar isso como moeda de troca para conseguir a reforma da Previdência. Então a Lava Jato virou uma moeda de troca. Ainda bem que o ministro da Justiça, Torquato Jardim, em entrevista
ontem a TV Globo, disse que está voltando atrás, da mesma forma que o governo voltou atrás na questão do trabalho escravo, haja vista que o ministro caiu ontem e hoje eles reeditam a norma. Se a gente não ficar igual um pitbull no pé do governo Temer, ele vai ser o governo de cooptação previsto pelo Tasso Gereissati. Bem lembrado isso que você falou, Tonholi, porque parece que o jogo ele joga, né? E vamos ver se cola. Se colar, colou. Se não colar, a gente volta um passo atrás. E aí a negociação já foi feita, né? A votação já aconteceu, como no caso, por exemplo, em que você cita aí a questão do trabalho escravo. Né? Você vê ele foi agradar a bancada ruralista, uma vez que ele se livrou ali né, em plenário das acusações dos crimes ali, aí volta-se atrás. Quer dizer, opa, bacana. Nos Estados Unidos costuma-se falar que a imprensa, o papel dela é o watchdog, o cão de guarda do poder público. Se a gente não tiver cães de guarda em cima do governo Temer, como de qualquer governo, aliás, ele vai negociar tudo em prol, seja afrouxar o trabalho escravo, seja afrouxar a Lava Jato em prol da reforma da Previdência. Como eu falei aqui, ó, o promotor Roberto Leviano, que é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, defendeu a decisão da ministra do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir. Um presidente que foi acusado de corrupção, liberando corruptos já condenados pela justiça. Portanto, em boa hora, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, num gesto de coragem e evidenciando a sua independência em relação ao presidente da República, propôs esta ação direta de inconstitucionalidade. Aí, ó. Então, uma ação de inconstitucionalidade, como ele disse aí, né? E agora vamos ver como é que segue essa guerra, porque ela continua, né, Tonholi? A coisa mais importante que a Raquel Dodge postulou, a Carmen Lúcia fixou, é que o seguinte: você não pode dar indulto a delatores, porque os delatores não foram acusados numa condenação formal ainda. Não há objeto do estado jurisdicional contra o delator. E o Temer, é óbvio, queria que esse indulto de redução de 1/5 da pena chegasse nos delatores, a maioria delatou e ainda não foi condenado. Por quê? Para chegar exatamente no pessoal que vai ferrar a vida dele no futuro. Então eu volto a dizer a você, meu caríssimo ouvinte, a gente está, como diria o Paulo Francis, a época de Natal, bimbalham os sinos. Você dando essas festas de arromba em que álcool gel é patê. Quero te lembrar algo, nunca foi um momento tão visceral para a cidadania acompanhar o poder, porque enquanto bimbalham os sinos de Natal, o governo Temer cuida de interesses escusos. Agora 10h29, horário de Brasília. A gente retoma esse bloco do Morning Show falando de uma... Olha, isso é muito engraçada, Paulinha. Desculpa, eu vou explicar para os ouvintes, porque quem não nos acompanha em imagens, não vê o seu ziguidum, assim, quando você tá animadinha. Umas dançadinhas pra, né, animar esse programa. Um aquecimento para sua fala. Claro. Vai lá, minha querida, vamos falar de uma das melhores amigas da sua casta de celebridades. Pô, se é sua amiga, vamos fazer um rolê aí junto, pô. Claro, querido, se ela te aceitar no rolê, a gente pode ir sim. Shakira, você e o Piquet. Você tem que convidar a Shakira, porque faz tempo que ela não vem pro Brasil. Faz muito tempo que a Shakira Liga pra ela, não vem Paulinha. pro Brasil. A última vez que ela veio, não sei se vocês se lembram, em 2016, eu fui lá conversar com ela. E aí ela até relembrou, Edgar, como foi a primeira vez que ela veio pra cá. Vamos lembrar isso? Vamos embora, agora. Foi um momento fascinante para mim, porque eu estava descobrindo o mundo inteiro e no Brasil, eu acho que começou a minha carreira internacional. E comecei a fazer os primeiros shows fora do meu país, Colômbia, e atuar com o público brasileiro. Era uma coisa apaixonante, porque é um público realmente emotivo, um público apaixonado também, incomparável. E tenho as melhores lembranças e por isso sempre para mim voltar ao Brasil é um dever, um dever moral e também um desejo muito grande, porque quando estou muito tempo fora do Brasil eu tenho saudade de vocês.
Agora que estava voltando a São Paulo a apresentar a minha fragrância, eu falei para o meu time, eu quero falar com a gente do Jovem Pan. Vamos fazer uma entrevista com a gente de Jovem Pan, porque o Jovem Pan foi das primeiras rádios que me apoiou e eu quero estar aqui também para você sempre. É muito legal. fofa a Shakira. Amiga, né? Ela é demais. Então, e ela já tava falando que queria vir pro Brasil e tal, e até havia uma expectativa de alguns shows da Shakira aqui em março do ano que vem, mas Ed, não vai rolar, porque essa semana a Shakira anunciou que cancelou mesmo a turnê. Quer dizer, cancelou, na verdade, ela vai cumprir em outras datas, né? Então ela cancelou os shows que iriam acontecer agora e provavelmente só vai voltar a se apresentar em junho do ano que vem, porque ela tá passando por um problema nas cordas vocais, que é uma hemorragia. E aí até eu fui falar com um otorrinolaringologista, o Dr. Alexandre Enoch, que é um médico especialista em voz do Hospital Paulista, e ele me explicou um pouco sobre esse problema de hemorragia nas cordas vocais pelo qual a Shakira tá passando. Olha o que ele contou. A questão da hemorragia da corda vocal talvez seja o principal motivo que nos leva otorrino, principalmente a gente que é especialista em laringe, trabalha muito com cantores profissionais, a principal causa em cancelamento de shows, né? Que nos leva a pedir para os pacientes cancelar o show. A hemorragia é diagnosticada em cima da história clínica e do exame físico. A gente faz um exame endoscópico para ver algumas áreas de sangramento que ficam cobertas pelo epitélio da corda vocal, né? E agora o tempo que é indicado de repouso vocal é extremamente variável de caso para caso. Assim como tem casos que em uma semana é o suficiente já para voltar a falar aos poucos, né? Outros casos levam 2 semanas ou até realmente meses para recuperar 100%. Ainda mais uma cantora como a Shakira, que é uma cantora de alta performance, né? Então, normalmente ela tem que ser avaliada para exames endoscópicos, até a absorção completa da hemorragia, e gradativamente iniciando um trabalho de fonoterapia para conseguir uma recuperação mais breve possível. Então, o que ele estava também me explicando, Ed, é que essa parte que é da laringe, né, onde ficam as cordas vocais, é difícil. Não é que nem quando a gente bate o braço e logo o roxo vai sumindo, né? É drenado aquele sangue pisado que fica do machucado. Na garganta ele falou que é muito diferente, que demora muito tempo realmente para o corpo reabsorver esses sangramentos, essas hemorragias. Então que talvez por isso seja o caso da Shakira realmente ficar em repouso para recuperar direitinho, fazer até, quem sabe, essa fisioterapia das cordas vocais para se recuperar e voltar bem. Ela diz que quer voltar até antes se der, mas pelo que a gente sabe, ela só retoma os shows em 5 de junho, com a primeira apresentação na Alemanha. Aí ela faz 15 shows pela Europa, depois vai para os Estados Unidos e encerra a turnê em 6 de setembro, se apresentando em San José, na Califórnia. Esse ano foi muito bom para Shakira. O álbum dela, Eldorado, levou o Grammy Latino de melhor álbum vocal de pop contemporâneo, recebeu indicação ao Grammy Internacional de melhor álbum de pop latino. Então, a gente torce pra quê? Pra ela se recuperar, ficar lá com os filhinhos fofos dela, postando algumas coisas nas redes sociais pra matar a nossa saudade. E que quando ela regresse, a gente já viu que até setembro não vai ter apresentação no Brasil, mas quem sabe no fim do ano, no ano que vem, né? Ela gosta tanto da gente. Vem, acho que é hora de você ligar pra ela e passar aquela receita do chazinho. Já não liguei? Já não mandei um chá de romã com própolis pra ela? Isso, chazinho pra ela. Boa, Paulinha. Claro. Olha aqui, muita gente pegando as estradas pelo Brasil afora, né? Véspera de feriado de Ano Novo, as pessoas se organizam em viagens com as famílias, com os amigos. E a gente está aqui com o nosso repórter Vitor Moraes para saber das condições das estradas. Muito movimento já nas estradas, Vitor? Olha só, Edgar, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Os paulistanos que deixaram para viajar nessa véspera de Ano Novo aí estão enfrentando bastante dificuldade, principalmente na descida para o litoral. No sistema Anchieta Imigrantes a situação está bem complicada. Na rodovia Anchieta, os piores trechos são do quilômetro 27 ao quilômetro 38, então, portanto, aí 9 quilômetros, e também do quilômetro 48 ao 51, devido aí ao excesso de veículos. Já na rodovia dos Imigrantes, o motorista enfrenta bastante dificuldades do quilômetro 31 ao 43 e também na rodovia Dutra, sentido Rio de Janeiro, bastante dificuldades aí para o motorista
em 2 trechos, do quilômetro 117 ao 116 e em Caçapava do 123 ao 122. A gente sabe que é 1 quilômetro, mas nesse 1 quilômetro já o motorista pode ficar bastante tempo parado, né? A CT estima que mais ou menos 1.700.000 veículos devem deixar a capital aí nessa véspera de Ano Novo. E é bom retomar, né, os cuidados, principalmente em locais onde há chuvas, né, e o motorista tem que estar mais atento mesmo, porque com o maior número de veículos nas estradas, né, os acidentes também aumentam em número, né? Então daqui a pouco você volta para nos atualizar sobre a condição das estradas, Vitor. Beleza, Edgar. Valeu, obrigado, viu? Seguindo aqui no Morning Show, todos preparados aí para uma polêmicazinha? De novo. Depois da carne na segunda-feira. Vamos lá, é o seguinte, ó, a jogadora de vôlei Tiffany Abreu tá terminando o ano com a maior média de pontos do Campeonato Nacional. Bom, até aí, beleza, tudo certo. Agora, onde está a polêmica então? Ela é a primeira atleta transexual a disputar a Superliga Feminina de Vôlei. Caio, vamos lá, conta essa história pra gente. Vamos lá. Como você falou, Tiffany Abreu, vamos por partes. É uma atleta transgênero, tem 33 anos e 1,92 m de altura. Todo mundo vai ter uma opinião sobre esse assunto, porque todo mundo tem uma opinião. Então vamos por partes, prestando atenção, porque depois esse assunto dá muito pano pra manga. No começo desse mês, agora de dezembro, ela recebeu uma autorização para começar a jogar pela Superliga Feminina. Ela recebeu um alvará aí pela Confederação Brasileira de Vôlei, endossada pela Federação Internacional de Voleibol também. Começou a jogar pela seleção feminina. Até o começo desse ano, a Tiffany jogava pela Superliga masculina. Aí ela estava na Itália, ela começou a jogar na segunda divisão num time italiano, feminino. Até o começo desse ano estava jogando pelo masculino, passou para um time feminino na segunda divisão. Lá na Itália gerou uma grande polêmica, todo mundo ficou bravo, falou, pô, é um homem, não pode jogar e não sei o quê. Aí ela falando, não, eu sou um transgênero, eu posso jogar pela feminina e tal. Deu um bafafá, ela veio aqui pro Brasil. Chegando aqui no Brasil, ela começou a jogar a Elite agora. Ela ficou esperando 10 meses. Ela já tinha recebido em março um ok da Federação Internacional de Voleibol, falando, olha, você pode jogar sim pela Superliga Feminina. Só que a Confederação Brasileira só deu agora o alvará para ela em dezembro, que ela já começou a jogar. Ela fez uma pontuação bastante alta. Em 3 jogos ela marcou 70 pontos. Ela só jogou 3 jogos até agora, já marcou 70 pontos e é muito alto, está reacendendo a discussão se ela pode ou não, é homem ou é mulher. Ontem a Ana Paula, que também já foi campeã, já correu 4 Olimpíadas e tal, se manifestou sobre o assunto. Ela virou e falou, gente, não é justo uma mulher, um homem no corpo de uma mulher ou vice-versa jogar. Ela disse que todas, ou pelo menos a maioria das atletas, não acha justo, mas tem medo de se manifestar. Como ela tá fora, eu acho que ela se sentiu no direito e postou lá um comentário na revista Veja, que fez uma grande entrevista aí com a Tiffany. A Ana Paula foi lá e comentou e falou, olha, ninguém quer falar, mas eu tenho coragem de falar, eu não acho justo, as pessoas não acham justo. E ela fala o seguinte, não é preconceito, é fisiologia. Vamos lá, para as autorizações. A Confederação Brasileira de Vôlei e a Federação Internacional de Voleibol deram um ok para ela sobre a jurisprudência do Comitê Olímpico Internacional, que já permite desde o ano passado, homens em competições femininas, desde que a testosterona seja controlada, sem que haja necessidade da mudança de sexo. Então existe essa jurisprudência, então existe esse aval. Aí, dali pra frente, é questão de interpretação e tal. Mas o fato é que existe essa permissão. Então a Tiffany não está errada. Existem 3 endossos para que ela jogue. Do Comitê Olímpico Internacional, da Confederação Brasileira de Vôlei e da Federação Internacional de Voleibol. Abram as discussões. Olha, vamos lá, eu quero ouvir vocês. Mas a princípio eu gostaria de dizer uma coisa. Se existe a categorização dentro das modalidades, quer dizer, você tem, sei lá, nos esportes, por exemplo, de lutas, você tem lá os pesos diferentes. Se as ligas se formam em torno do masculino e feminino. Isso tudo é para que haja uma equiparação, um equilíbrio na disputa e que dê a chance dos oponentes ali
disputarem em pé de igualdade as suas categorias, as suas modalidades. É uma discussão polêmica, porque eu acho que quando a gente fala em identidade de gênero, a questão toda, no âmbito social, acho até possível considerar que o biológico não interfira aí. Mas quando você fala de um esporte onde a compleição física, o fisiologismo conta, sim, e dá vantagem a quem é dotado, né, dessas condições em cima do oponente, eu acho que deveria ser revisto. Ela está na liga errada, ela poderia jogar na liga masculina. Eu acho que é o lugar certo para que ela jogue, mesmo se identificando como uma mulher. Como ela tem um corpo biologicamente masculino, ela, mesmo como mulher, né, se identificando como mulher, jogue na liga masculina. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que, se eles já têm aí as normas, por exemplo, a medição de testosterona e tal, eles devem ter algum respaldo científico para acreditar que com esse controle ficaria de igual para igual. Não sei, tô aqui eu imaginando que se eles têm um critério, que é a dosagem da testosterona, esse seria um fator, né? Se tá controlada a testosterona dela nos níveis que eles acreditam que sejam suficientes para ela jogar na liga feminina, acredito que tem um critério científico para isso. O que é que eu acho? Ela é a única que tá lá jogando, né? É a única trans que tá num time feminino. A tendência disso é aumentando. Se torne comum, no oponente, de repente vai ter 2 trans. Vai ter mais gente na mesma situação. E aí a igualdade fica de igual para igual. Porque o que as meninas diz que não estão falando porque tem medo de preconceito. Falou, faz uma liga de transexual. Só se fizesse uma outra liga. Eu acho que tem que ser uma separado. Liga não, uma seleção. Eu não sei se tem que ser separado. Eu acho que o fato dela poder participar de um time abre a possibilidade para outras atletas trans participarem também de outros times femininos. Mas aí eu acho até complicado você começar a contratar uma atleta porque ela é transexual. Mas não porque ela é trans. Não, mas na tua ideia para equiparar na tua ideia, porque ela é trans. Eu, no meu time, se pudesse, eu contrataria só trans. Tecnicamente, o homem tem 30 vezes mais testosterona do que a mulher. Naturalmente, tecnicamente. Todo mundo tem uma amiga que já precisou tomar testosterona. Gente que toma muito anticoncepcional, que tá com estresse, com fadiga, tomou baixa testosterona. Na libido, toma testosterona. Toma testosterona. Vamos pegar um exemplo dos Jogos Paralímpicos. Para você admitir um para-atleta, por exemplo, no vôlei, você tem na seleção paralímpica de vôlei muitos atletas que já foram de times principais, mas que sofreram acidentes. Para que ele jogue num time paralímpico, ele precisa de uma certificação internacional que mostre que ele tem uma limitação igual a de um para-atleta clássico, ou seja, nasceu com deficiência. Bom, o que acontece? Eu não quero entrar na do Silvio Santos, saber se essa cidadã aí é casada, solteira ou tico-tico no fubá. Eu quero saber se o nível de testosterona dela é normalmente 30 vezes maior do que de uma mulher, o que faria, tecnicamente, ela ter um doping natural. É um doping natural, a natureza deu 30 vezes mais. Pergunta que eu deixo no ar, não sei responder. O quanto dessas 30 vezes mais que o homem tem de testosterona que a mulher não terá influenciado para que ela obtivesse essa pontuação monstruosa na categoria feminina. Enquanto isso se traduz em performance na quadra, né? E dá pra levar pra outros esportes também, né, Edgar? Você abriu aí falando da luta, a gente no vôlei pensa o tamanho dela, tem 1,92 m, mas além disso tem a força também, porque você dá uma cortada, o bloqueio não funciona. Agora, você imagina isso no UFC, no boxe, ela vai lutar numa categoria feminina, ela dá um soco em outra mulher, o soco dela é mais forte do que o da adversária. Então, eu acho que tem que ser visto realmente com muita atenção essa questão, e principalmente o que o Tonhão tocou, o ponto da testosterona, porque como que você consegue, naturalmente o seu corpo produz esse hormônio, como que você consegue sempre deixar ele 30 vezes mais baixo? Inibindo a testosterona, você vai ter que tomar algum remédio, natural não é. Essas pessoas tomam hormônio pra inibir a testosterona, Mas gente. será que isso... A transexualidade não é só deixar o cabelo crescer e fazer um implante, isso aí passa realmente por medicações hormonais
que eu não sei. Aí eu não sei se isso realmente baixa. Mas se existe esse critério da testosterona e se ela foi aprovada dentro desse critério, eu imagino que esteja, pelo menos nesse pé da testosterona, em pé de igualdade. Esse processo da Tiffany foi bem demorado. Ela começou em 2012 a tomar medicamento e tal, pra baixar hormônio, pra aumentar o hormônio feminino, enfim. E em 2014 ela passou por cirurgia. E ainda em 2017, esse ano, em janeiro, ela jogava ainda ao lado dos homens. Aí que começou agora, de março pra cá, todo o processo dela de completa feminilização e tal. Mas é uma questão muito complicada. É uma nova questão, vai ter que Por isso que eu falei aqui no início, era mais uma polêmica. Agora, 17. quanto ao que o Custódio falou, eu não sei. Não é uma regra. A tendência é que a compleição física masculina, por conta dos hormônios, né, seja mais forte do que a da mulher. Mas não é uma regra, porque tem situações inversas. Claro. Tem mulheres, principalmente no campo dos atletas, onde as mulheres são mais fortes que muitos dos oponentes masculinos. É que você falou até da categoria, né? Você imagina, vamos supor, tem o peso dela, ela entre na categoria com o mesmo peso, talvez ela seja mais forte que mulheres no mesmo peso dela, né? Se tiver que pegar uma mulher que seja mais pesada, aí sim, talvez seja mais forte do que ela, mas na mesma categoria, talvez ela leve vantagem pelo fato hormonal. Sim, por isso que eu a princípio, tendo a acreditar e achar que ela tá na liga errada. É difícil, olha, é muito complicado. Não existe a discussão de apropriação cultural, estamos tratando agora de apropriação genética. Exato. O negócio é o seguinte, o fenótipo, o exterior, você muda. Você infla os peitos, os seios e tal. O genótipo você não tem como mudar. É questão de cromossomo. XX é mulher, XY é homem. É difícil falar. Mas ela passou por todo o crivo lá, inclusive do Comitê Olímpico Internacional. É difícil bater os caras. É o que a Paulinha falou. Se eles deram ok, quer dizer que eles devem ter um exame disso. Cara, eu fico imaginando... aos meus olhos, não cai bem. O que o nosso ouvinte tá pensando aí enquanto ouve a conversa? Seria um tema para uma outra enquete. Edgar, já tô trabalhando nisso, eu vou fazer um convite pra Tiffany vir ao programa. Olha aí. Muito legal. Aliás, ouvi-la a esse respeito, exatamente, né? Porque eu acho uma indagação legítima. Vai bater um bolão aqui. Dizer pra ela, por conta da biologia, né? Da compleição física, do fisiologismo, tudo, ela tá no meio das jogadoras do time feminino, da liga feminina. Aqui, ó, no Twitter, a Bea Sander começou assim, ó. Um homem tirou a vaga de uma mulher num time feminino num campeonato feminino. Então tem gente que ainda enxerga isso... Seria o antifeminismo, sabe assim? Então, mas sobre a ótica feminista, não é? Não é? Sei dentro lá. De uma ótica feminista. Eu acho que é diferente. É que nem a gente fala de tecnologia, que a gente precisa às vezes rever algumas coisas, né? Em relação ao uso da tecnologia. Agora a gente tem esse outro gênero, gente. A transexualidade. O que fazer com essas pessoas, entendeu? Eu não tô preparado, Paula, para o mundo tunado. Pois Mas o que fazer? Por exemplo, falar, para de tomar hormônio então e vai lá e joga na liga masculina. Mas se a pessoa se enxerga como mulher, gente, ela quer ser uma mulher. Então, Paulinha, mas vida. aí é uma questão de se enxergar no âmbito social. Como a gente relativiza mas tô querendo dizer, essa a natureza da biologia. Pensa assim. Mas no esporte, cara, aí tem um entrave. Então, ela poderia ser atleta, então? Não, ela pode ser atleta, mas ela joga como mulher identificada na liga masculina. No âmbito social, na liga masculina. Mas aí, de acordo com a história da testosterona, ela estaria em desvantagem, porque se ela toma um hormônio pra inibir a testosterona pra ser mulher, também. Ela vai jogar na liga masculina em desvantagem. Vocês conhecem a expressão sinuca de bico, né? É uma loucura. É difícil. Tem que criar uma categoria trans. Então aí, mas o Caio já tinha dito isso, mas já imaginou? Ah, gente, será? Vamos em frente, agora 10h53, vamos falar aqui, ó, de televisão agora. Custódio, por que as apresentadoras, diga pra gente, Lívia Andrade e Mara Maravilha do programa Fofocalizando do SBT não podem ser convidadas para uma mesma festa? Na verdade, até que elas podem, viu, Edgar? Se você gostar de barraco em festa... então vou até aquela tirar festa a trilha. chata, às sabe? Vezes é bom. Às vezes é bom pra dar uma animada. Ótimo. Porque na festa dos outros, né? Exato, é bom pra acompanhar de longe. Elas sempre brigam. E o que acontece? Existe um programa no SBT que se chama Fofocalizando. E ele é apresentado pela Mama Brusqueta. Só que ela tá de férias. E aí a Mara Maravilha já faz parte da bancada desse programa. E aí eles chamaram a Lívia Andrade pra cobrir as férias da Mama Brusqueta. Desde então, as duas não param de brigar. Aconteceu nessa semana, com o lançamento do clipe da Anitta, a Mara Maravilha deu uma opinião lá.
E ela achou muito vulgar, um pouco muito sensual demais, não gostou das roupas, o biquíni e tal. E aí a Lívia Andrade veio com um clipe antigo da Mara Maravilha. A gente tem uma sonora aí, o Edgar, que ela fala assim: olha, ô Mara, você falou do clipe da Anitta, mas você já tomou dessa água também, você não podia ter falado. E aí, vamos ver. A Mara julgou a Anitta ontem por causa do clipe. Eu não julguei a Anitta. Nossa, dei minha opinião. É assim? Opinião, tá? Deu opinião. Nesse nível. Sobre o clipe da Anitta, onde ela aparece de biquíni, com pouca roupa, falou que achou um absurdo. O menino botar lá a mãozinha na polpinha. Não faz falta, não. Fala e o que aquela você quer coisa falar. que a gente diz, né? Nós não podemos ser julgadas pela roupa que a gente usa, Eu não nem julguei pelo ninguém, tipo de tá, música ô? que a gente ouve. Então, eu resolvi mostrar pra você, depois desse vídeo que você vai assistir, você volta a dar a sua opinião. Eu tô entendendo. Diretor, solta aquele clipe bacana lá pra gente ver. Bom. Foi esse o clipe? Esse é o clipe. É a Mara, eu era apaixonado pela Mara. Quem tá acompanhando pela internet. É louco! Tá vendo? Mara de Curumim. Maravilha, hein? Aí, ó. Esse clipe, quem tá acompanhando a gente pelo rádio, ouviu rapidinho o fim da música Curumim, que foi lançado pela Mara Maravilha em 1991, e o vídeo tá pra quem quiser assistir, tá no canal oficial da Mara Maravilha no YouTube, então só você digitar Curumim. Aparece ela com uma roupa de índia, praticamente pelada, correndo assim, e aí até no programa do SBT, eles fizeram um print daquela parte da bunda da Anitta quando ela entra andando, que teve aquela polêmica da celulite, e da saída da Mara Maravilha nesse clipe. E aí a Lívia Andrade brincou com ela, disse: olha, você já foi malandra também. A gente tem a resposta da Mara Maravilha, porque ela voltou depois que apareceu esse clipe e comentou a história. Precisou até, Edgar, de segurança entrar no estúdio pra separar. Louco! Vamos ouvir aqui, ó. Mas uma boca só sai asneira. Será? Eu vou falar. Peraí, vem Será? cá, ô segurança, vem cá. Entra aqui, Será? segurança. Entra aqui que eu tô ficando nervosa. Faz o favor, faz o favor. Vem Será? aqui, fica aqui. Fica aqui. Agora eu vou falar, me segura! Segura Me ela. segura que eu tô caindo aqui em cima! Você me segura! Então teve esse tom de brincadeira, ela chamou o segurança ali, mas fato é que as duas estão brigando sempre, né? E aí ela entrou na discussão, a Mara Maravilha disse: olha, esse clipe tá cheio de criança, eu fiz esse clipe, é um clipe infantil. E aí a Lívia Andrade falava: não, olha a roupa que você tá usando, e aí elas entraram nessa polêmica. Mesmo em tom muito de brincadeira, vez ou outra você via ali uma exaltação, alguém alterava o tom de voz. E a gente sabe, né, Edgar, sempre toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? Mas dá mais pra telequete essa briga aí do que briga pra valer, viu? Sim, Custódio? também. A audiência Tá gosta, mais pro show, né? tá mais pro show. Mas olha, ainda assim eu acho bom a gente ficar de olho nisso, porque pode render pano pra manga, né? Não é o primeiro programa do SBT que elas trabalham juntas, elas já brigavam em outros programas, e aí eu não sei se é algo que a emissora pensou, falou: olha, essa briga tá boa, vamos manter isso aí, mantém isso aí, porque é algo importante pra audiência. Fato é que isso aí, viu? Fato é que teve essa discussão no Fofocalizando do SBT. Custódio, sabe o que me surpreende? Como você consegue ser tão didático tratando de um assunto tão complexo e sério. Você tá de parabéns, viu? Olha, muito obrigado, Arcon. Parabéns. Muito bom. Se esse clipe fosse feito O Custódio hoje, conheceu a Mara Maravilha agora só. Maravilha. Você Ele concorda conheceu. que se esse clipe da Mara fosse feito hoje, ia ser acusado de sexualização das crianças? E apropriação cultural. Apropriação cultural indígena. E sexualização do menor. Bem destacado, viu, Walter White? Agora faltando 1 minuto para as 11 horas, horário de Brasília. Morning Show. Vamos lá, como é que tá a nossa hashtag Acaba 2018, hein? Como é que tá? Está Quero contaminada por todas essas polêmicas que estão acontecendo nesse programa. As pessoas estão contaminadas, chegando à conclusão que é bom que acabe mesmo 2018. Segunda sem carne. Que mais? Não, tá demais aqui, entendeu? Tá todo mundo opinando, mas vamos acelerar, queridos. O fim do ano está aí e se a gente não chegar nos assuntos mais comentados do Brasil, não teremos prêmio neste último Morning Show de 2017. O Edgar tá quase chorando aqui. A galera, claro que não tá gostando, tá vaiando. Não estamos nos CTs ainda? Não estamos nos CTs ainda. A hashtag Acaba 2018.
Tem gente que ainda tá falando da carne. É isso, Edgar. Tá aqui, olha. Faltando 2 dias para acabar, eu digo que não precisa acabar também em 2018. Sinto que vai ser uma @Jo alguma coisa aqui. As pessoas estão, que nem eu, muito... espirituosas. Tá achando que o ano que vem vai ser demais. Tá certo, olha aqui. Então, vamos seguir no Morning Show. Olha, daqui a pouco tem as sonoras que vocês estão enviando pra gente aqui, né, dizendo as extravagâncias que vocês fariam, né, se ganhassem essa bolada da Mega Sena da Virada, essa bolada de 280 milhões de reais. Voltando aqui à política, eu queria falar com vocês agora sobre a entrevista do deputado estadual do Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, do PSOL, hoje na Folha de São Paulo. Ele disse que não sabe se é este o momento de unificar a esquerda do Brasil. Caio, já falamos aqui em outras edições do Morning Show dessa pulverização que tem com a Manuela como candidata do PCdoB, né? A Manuela Dávila, né, o PSOL já com a intenção de lançar um candidato próprio, Ciro Gomes, tudo. O PT, obviamente, Lula, com o seu candidato. O que você acha aí dessa opinião do Marcelo Freixo expressa na entrevista que ele concedeu à Folha? Ele falou sobre essa pulverização da esquerda porque ele foi cutucado pelo repórter da Folha que fez a entrevista. Pela repórter, desculpa, a Ana Virgínia Balousier. Ele falou algumas coisas sobre pulverização, porque ela ficou perguntando, o que você acha sobre isso? Vocês têm existe Ciro Gomes, existe Lula, agora o Guilherme Boulos e tal. Aí ele deu uma resposta assim, não é só a esquerda que está dividida, a direita também tá. E aí ele cita Bolsonaro, o Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles, ele vai fazendo esse contraponto. Durante a entrevista ela também perguntou por que o Guilherme Boulos. Aí ele fala o seguinte, ele fala que na casa dele, para ele tomar as decisões e tal, ele usa os olhos da esposa dele como termômetro. E passou pela cabeça dele o Guilherme Boulos por ser um líder de um movimento, o movimento dos trabalhadores sem teto, e ele jogou a ideia para ela. Quando ele jogou, a esposa dele, do Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, deputado estadual... Os olhos dela arregalaram. E ele falou, opa, aí tem caldo. E aí ele falou, deixa eu medir com mais gente. Aí ele foi no diretório do partido dele, jogou também como quem não quer nada. Data Freixo, é isso. Data Freixo. Ô, Guilherme Boulos, a pessoa... de novo, aí quando as pessoas começaram a arregalar os olhos, ele falou, aí realmente tem coisa. Ele se marcou num boteco aqui perto da Avenida Paulista com o Boulos, foram tomar uma cerveja e propôs pro Boulos. E aí, o que você pensa e tal? O que você acha? A pré-candidatura ainda não tá oficializada. Tem até março para isso acontecer. Ó, o telefone da vovó tocando. Aí, ele mediu, foram até a casa da Paula Lavigne, a atriz, casada com Caetano Veloso, reúne o pessoal de esquerda e tal, para ver o que achavam do Guilherme Boulos. E enfim, essa ideia foi tomando corpo e hoje o Marcelo Freixo está com bastante intenção de colocar o Guilherme Boulos à frente na corrida aí pro Planalto. Que mais? Ele falou entre outras coisas na entrevista. A repórter perguntou, o que o Guilherme Boulos faz, o que o MTST faz é invadir a casa de alguém? E aí a resposta é, mas é justo ter mais imóvel vazio do que gente morando na rua? Daí por diante. Essa foi a entrevista para a Folha de São Paulo. Das coisas mais pensadas aí que falou do Renan Calheiros e do Lula. É verdade. Esse ponto é importante. Exato. Ele fala assim, a repórter também fala, mas não era hora de unificar a esquerda? Boa, bem lembrado, Arcon. Não era hora de unificar a esquerda? O Freixo falou o seguinte, ainda não é o momento, porque a esquerda não aprendeu com 2013. Se colocou muito na conta da direita as manifestações de 2013, não foi só pelos 20 centavos e tal. Só que isso foi um movimento de esquerda, só que a esquerda não aprendeu com isso. E aí ele cita justamente esses extremos aí da esquerda. Ciro Gomes, que é diferente do próprio Boulos, que é diferente do Lula. E aí ele fala assim, se fosse todo mundo igual, o Lula não ficaria andando com o Renan Calheiros. Se o Lula fosse da esquerda mesmo, não ficaria andando com o Renan Calheiros.
Eu acho que esse foi o ponto principal e eu já até ia me esquecendo da entrevista. É óbvio que essa unificação acontece na ocasião de um candidato da esquerda passar para o segundo turno, né? Que daí, e da mesma forma do candidato da direita. Pano para manga que não vai faltar, né? Para essa eleição, e as teses vão se sucedendo até o dia do pleito ali, do final da escolha, né? Vamos aqui no Morning Show. Será que já temos as nossas sonoras aqui? Ah, não. Daqui a pouco a gente segue com o WhatsApp, as pessoas enviando pra gente aqui respondendo a nossa enquete, o que fariam com os 280 milhões de reais se ganhassem essa bolada aí da Mega Sena da virada. Tonholi, deixa eu perguntar pro Tonholi, Edgar. Tonholi, o que você acha do que vai acontecer com a esquerda no ano que vem, já que o Caio trouxe essas informações? Olha, é uma ficção você dizer que o Brasil tem uma esquerda. O Lula, quando ele era metalúrgico, ele fez vários cursos na AFL-CIO, que é a Central Sindical de Direita nos Estados Unidos, a qual pertenceu o mafioso Hoffa, o Jimmy Hoffa, interpretado pelo Jack Nicholson no filme Hoffa. O Lula fazia greves quando era líder no ABC para poder embutir dentro do preço do carro, porque o carro tinha tabela congelada pelo governo, para poder embutir o aumento que as montadoras davam para os metalúrgicos, embutir no preço do carro e sair fora da tabela de congelamento do governo. Quando o Lula chega no poder, o Lula faz acordo com tudo isso que a gente está vendo pela Lava Jato. É um capitalismo de Estado. Uma esquerda que se proponha, como essa que Boulos e Freixo, que se proponha independente, não existe isso, porque ela vai ser engolida pela máquina de Estado. A máquina de Estado é a máquina que faz Haddad, ou Hadares, Fernando Hadares e Lula beijarem a mão de Maluf. É o Lula no seu primeiro mandato indo beijar a mão do Sarney. Não existe uma esquerda natural sem que ela propenda para o fisiologismo que vai de encontro a quem manda no país há muitos anos, que são os Sarneys e Renans da vida. Então essa é uma utopia de quem está fora do poder, usa uma utopia de esquerda para tentar chegar ao poder e quando chegar ao poder vai fazer acordos com a velha direita das raposas que comandam o Brasil há 30 anos. E numa situação hipotética, Tonholi, por exemplo, o Álvaro Dias, ele já declarou também recentemente, em recente entrevista, que não crê nessa polarização, de fato. Quando chegar o ano de 2018, ele não crê nessa polarização, né, de direita e esquerda aí. E você fala em surgimento, já falou em várias vezes um surgimento do chamado Maverick, aqui um candidato que possa angariar aí um número de eleitores suficiente para passar para um segundo turno. Quem seria essa? E se tivéssemos um candidato aí mais próximo do centro que começasse a despontar aí? Como é que ficaria essa tese que você acabou de apresentar? Eu volto a sustentar, até porque quando eu falei isso aqui no ar na quinta-feira, uma pessoa altamente gabaritada, altamente me confirmou ao pé do ouvido que Luciano Huck vai ser sim candidato e que continua negociando com o DEM. Agora, a agenda do Ciro Gomes e do Álvaro Dias, eu estive entrevistando os dois no programa Pânico, passa por um progressismo, que é um progressismo que tem medo de mexer com a Previdência. O Álvaro Dias chegou a me dizer que queria taxar mais rico e menos pobre. Por aí vai. Esse tipo aquilo que está no livro do Apocalipse, seja quente ou seja frio, porque se morno fordes, vomitar-te-ei da minha boca, está no Apocalipse. Nós temos candidatos mornos, só tem mornidão no ar. O único que não é morno está crescendo, que é o Bolsonaro. Agora, a esquerda que tente lançar um cara que não tem um amornamento, porque o Lula já era, dia 24 dançou. Vamos lá.
Pra finalizar aí, nosso programa hoje cheio de polêmicas, né? Vamos colocar as polêmicas nas artes agora. Um presépio que retrata a Sagrada Família ao lado de um casal homossexual e uma prostituta foi retirado de uma exposição gratuita em um convento franciscano no centro do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, qual é o tamanho dessa polêmica aí? Bom dia pra você, sobre o Cristo Redentor, sobre os braços do Cristo Redentor. Fala, Ed Rei Mago. Tranquilo? Tranquilo. Você preferia ser Baltazar, Gaspar ou Belchior, Ed Rei Mago? Acho que Belchior, vai. Vou escolher o Belchior. Tá certo. Inspirado pelo cantor ou pela liturgia católica? E você sabe que, na verdade, os 3 reis magos eram 4, na verdade, né? Qual era o 4? Que nem os mosqueteiros. Ah, tá, tudo bem, porque você tá contando o D'Artagnan, né? O Ed Rei Mago, em busca da estrela que vai em direção ao Salvador. Meu caro Edgar e ouvinte da Jovem Pan, você me ouve, Edgar? Pode falar, tô te ouvindo. Ah, maravilha, porque deu uma variação aqui na minha ligação, que eu tô no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, onde tudo pode acontecer. Meu caro Ed Rei Mago, você imagina, né? Recentemente nós tivemos aquela polêmica em relação ao nu na arte, numa exposição que foi censurada Brasil afora, o nu representado por um artista que teve contato, inclusive com uma criança, deu um furdúncio danado. Agora, você pode imaginar, meu caro Ed Rei Mago, ouvintes internautas da Jovem Pan, se você passa por um presépio e vê, por exemplo, pessoas com pouca roupa, quase desnudas, prostitutas, homossexuais e muito mais. Qual seria o impacto que você teria, Ed Rei Mago? Enfim, deu um furdúncio danado aqui, tá dando uma cagalhopança, viu, meu caro Ed Rei Mago, danado aqui no Rio de Janeiro. A obra é do artista Luciano Almeida, de 38 anos de idade, recebeu muitas críticas, é claro, daquelas pessoas que estão acostumadas a ver o presépio tradicional, que faz parte de toda a liturgia da Igreja Católica, e devido a essa forte pressão, essas críticas que vieram de dentro e de fora da Igreja, a província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que é ligada à Igreja Católica e tem sede em São Paulo, viu, Edgar? Decidiu retirar a obra de uma exposição que estava rolando ali no Convento Santo Antônio, na região central do Rio de Janeiro. Essa ordem está acostumada a fazer eventos, apresentar suas obras Brasil afora no período de Natal. E desta vez escolheu esse nude, vamos dizer assim, essa realidade da sociedade moderna com prostitutas e casais homossexuais, e inserir no contexto da Igreja Católica, do símbolo do presépio, todo esse debate, toda essa discussão, que pelo visto deu no que deu. A obra foi retirada de cartaz. Ed Rei Mago. Se o presépio representa ali a família, né, quer dizer, e hoje temos configurações diferentes de família, é natural que alas mais progressistas das religiões também mudem certos preceitos e vão adaptando aos tempos. Mas mexer com religião aos tempos atuais. Delicado, mas é como eu disse. Mexer com religião é delicado. Já fizeram uma charge uma vez lá na França, o Charlie Hebdo, que acabou em tragédia. Né? Como eu disse no início aqui da fala, quando eu estava te chamando, é mais uma polêmica aí, né? No programa de hoje, recheado de polêmicas. Exatamente. Agora, deixa eu botar mais uma polêmica no ar aí. Você não me perguntou o que eu faria com os 280 milhões de reais se eu ganhasse aí a bolada de final de ano. Convidaria para uma mesa de boteco Tonholi, o GM, o Gilmar Mendes, Sérgio Moro e Marcelo Bretas. Você faria um debate ali, né? Não, eu pagaria a conta. Você pagaria a conta. Exatamente. Se é que chegaríamos vivo a esse momento sublime de pagamento da conta, né? Viga! Fala, bonitão. Feliz ano novo, hein? Pra você também. Saúde, paz, prosperidade, muito sucesso. E essa historinha de indulto, de liberação, de muito habeas corpus. Vamos ser retos, vamos ser corretos e coerentes com o que a gente sempre falou e pensou.
Ed Rei Mago, o profeta. Falado. Esse Rodrigo Viga falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Perguntamos aqui na nossa enquete pelo WhatsApp 11 93117 o que os ouvintes fariam com esta bolada da Mega Sena da virada, 280 milhões. Quais seriam as extravagâncias, né? As excentricidades cometidas por este novo milionário? Os ouvintes responderam. Bom dia, galera do Morning Show. Última sexta do ano, estive com vocês durante todo esse ano, graças a Deus, fiquei muito feliz. Houve entretenimento de qualidade, informação, gostei muito. Obrigado, querido. O que eu faria, né, um luxo que eu me daria se eu recebesse uma bolada, eu investiria em estudos para encontrar medicação contra o câncer, contra a miséria, contra a pobreza. Eu gostaria muito de ver esse Brasil modificado, esse Brasil com menos doença, com menos diferença. Eu gostaria de ter dinheiro para investir em escola de qualidade, em professores de qualidade e em lazer também, né? Para todas as esferas, por que não? Porque viver é preciso, alegrar-se é preciso, comer é preciso. E isso seria muito bom se eu tivesse dinheiro para fazer isso. Deus abençoe vocês, um feliz ano novo. Espero estar com vocês no próximo ano e nos seguintes. Beijo. Paulinha até chorou aqui. Chorei, fiquei emocionada. Exato. Foi bonito. O presidente tem toda essa grana aí, né? Pra dar educação, comida, que é nossa, saúde, inclusive, a grana. É Ele nossa, poderia né? aplicar melhor Poderia. desse, né? Vamos ouvir, tem mais uma aqui, ó. Bom dia aí, pessoal do Morning. Se eu ganhasse essa bolada, eu daria uma churrascada toda segunda-feira aqui na escola pública onde eu trabalho. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Bom dia, galera do Morning Show. O que eu faria de luxo com dinheiro era a primeira coisa, tacar fogo no fogão. Ia queimar o fogão, porque eu nunca mais ia querer encostar no fogão e eu ia morar num hotel. Bem bonito, bem chique. Boa. Aqui é a Leonete, de Catanduva. Leonete Beijos. Beijo. Bom dia, Edgar. Bom dia, galera do Morning Show. Bom dia. Nelson de São Paulo. Se eu ganhasse essa bolada da Mega Sena, eu compraria o apartamento do Gedel, lá em Salvador. Com tudo já dentro. É um local acostumado a receber grandes quantidades de dinheiro. Boa. E aí, com certeza, o dinheiro ficaria bem seguro lá. Valeu, rapaziada. Feliz ano novo pra vocês. Grande abraço. Boa, feliz ano novo pra você também. Agora 11h22, horário de Brasília. Reta final do Morning dessa última sexta-feira de 2017. Vamos fechando o programa aqui em grande estilo. E digo uma coisa aí, nesse verão, você vai usar biquíni de fita isolante, Paulinha? Tape? Biquíni de tape? De tape? Não sei. Nunca usei o biquíni de tape, Ed, mas você sabe que se agora eu decidir usar, se agora eu quiser, por exemplo... Olha que maravilhoso, já fui aprovada. Nem tô usando, já fui aprovada. Com confidência aqui, olha, ouvintes, vocês sabem que Paulinha fez uma promessa aqui. Fiz uma promessa, é verdade. Que quando a Anitta vier ao programa... Eu venho de biquíni de tape. Ela vem de biquíni de tape. Isso é verdade. Tá aí. O Datenão prometeu apresentar de cueca e cumpriu. É óbvio que eu vou cumprir, Ah, bom, Caio. por favor. Acabou de me conhecer, já tá duvidando de mim. Gente. E você não é feminista? Você recebeu um fio-fio aí e ficou de boa? Não. Deixa ele fazer fio-fio. Você quer que eu faça o quê? Bata nele agora, aqui nessa bancada? Você quer violência? Você quer polêmica? Eu nem tô de biquíni de tape e ele já tá assobiando. Você vê que também foi uma coisa meio precoce, né? Que mexe com o meu imaginário. Pois é. Mas de qualquer forma, a questão é a seguinte: caso eu resolva usar o biquíni de tape e ganhar fio-fio de algumas pessoas, ou caso eu tenha que pôr o biquíni de tape quando a Anitta vier aqui nesse programa, que ela virá o ano que vem, eu já estou com tudo isso facilitado. Por quê, Edgar? Por quê? Porque o brasileiro é um ser maravilhoso, é um ser que cata as referências e transforma em produto, né? Então a gente tinha o tradicional biquíni de tape, que era feito o quê? Por fita tape. Tem até uma mulher que ficou famosa no Rio de Janeiro, a Érica Romero Martins, que é a Érica Bronze. Que é exatamente Sim. a mina que faz o melhor biquíni de tape do Rio. O pessoal vai na laje da Érica. Dá um borrifo de ela óleo. Fica lá, em 5 minutinhos faz o biquíni de tape. Ela já faturou mais de 80
R$1.000 com isso no verão passado, entendeu? Ela faz por R$70 a sessão do biquíni de tape, ela faz o tape, você toma lá o sol na laje e sai com a marquinha perfeita, que é pra isso esse biquíni, entendeu, Ed? É pra ficar a marquinha perfeita. Então, agora o brasileiro fez o quê? Pegou e fez um biquíni já feito, que é de já tape. Pronto de Ninguém tape. Precisa montar em você. Nossa, ele tá vendo lá no ficou meio Rio. xoxo, É ficou. alguém que catou essa referência da Anitta. Eu imagino que já seja autocolante. Então, quer dizer, você pega aquele tape na forma de biquíni já, entendeu? Cola em você e vai. Cola em você. Paulinha, viu? Me conta aqui. Por que é diferente? Qual que é a diferença? Por que dá pra fazer uma marquinha perfeita sem ser de tape? Porque quando você tá com biquíni, Ed... Explica. O que acontece? Primeiro, cada biquíni tem um modelo. Isso já é uma coisa que complica a marquinha perfeita. Porque um dia você tá com um... Ele é cortininha, no outro você vai, é meia taça. Aí já confundiu tudo o negócio de marca. O de tape, o que ela faz? Ela faz perfeito do jeitinho que a pessoa quer. Então, se é fio dental, manda lá um fio dentalzinho, né, pequenininho. A alcinha vai sempre ficar no mesmo lugar, porque ela é colada. Ela não se desloca conforme, entendeu? Ela fica ali fixa, porque é de tape. Entendeu? Essa é a vantagem do biquíni de tape. Você vê o ciclo desses a modismos, marca. né? Porque teve um tempo em que ter marquinha não era legal, né? Então aí o topless estava em voga. Do biquíni digital, agora voltamos pro de tape, que é o analógico. Analógico. Eu não sei, mas fato é que pra fazer a marquinha, o biquíni de tape é a solução. E no Rio você já encontra isso feito. Você nem precisa ir mais na Erika Bronze. Você não precisa pegar a fita tape que tá aí, entendeu? Parada na sua casa. Você vai lá e compra já o autocolante Anitão, que eu apelidei de Anitão, na verdade. E aí você coloca e vai pro verão. Eu vou fazer esse teste, estarei postando nas minhas redes sociais durante as férias. Aguardem. Falado. E assim vamos finalizando este morning de sexta-feira, Paulinha, com essa nota maravilhosa. Maravilhosa, informativa e válida pro verão de todos vocês. O Caio também vai fazer o teste do biquíni de tape e vai postar nas redes sociais dele. Fico lindo com ele. Uma tanga, mas não vem aqui. Imagina, modelão tanga de tape, hein? Digital ou analógico? Tape. Vamos ficando por aqui. Olha, feliz ano novo pra vocês. Aproveitem. Feliz ano novo pra todo mundo, que hein? 2018 seja incrivelmente melhor que 2017 e pior que 2019. Porque a gente vai sempre melhorando, né? Então, modera aí, vai na boa, dá a manguaçada, mas... né, na segurança do seu lar, né, da sua casa, não vai colocar ninguém em risco. Nada de álcool gel como patê. Nada de álcool gel como patê. E eu queria agradecer muito a companhia de todos os ouvintes aqui do Morning Show, que levantaram as nossas hashtags durante o ano inteiro. Acho que a gente foi o programa que mais emplacou hashtags no Twitter esse ano. Olha aí. E tudo por causa de vocês, que assistem o programa aqui no YouTube, e fazem desse chat o lugar mais polêmico do Brasil. Então, muito obrigada. Mesmo vocês criticando, eu acho que é válida a crítica, saudável, sem palavrão. Mas, né, tem gente que passa um pouco do limite, mas mesmo assim, vamos chegar com mais amor pro ano que vem. E muito obrigada pela companhia. Isso aí. Feliz ano novo pra todo mundo. Estaremos de volta na segunda, às 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Bom final de semana, boa virada pra todos. E um ótimo 2018. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência.